voltando à questão ali agora do AI, da inteligência artificial, a gente tem, né, o surgimento, já tem algum tempo já, tá? Já tem uns meses já que isso daí que se fala nisso, mas ganhou, de fato, relevância, para mim, pelo menos na sexta-feira, quinta-feira, que eu ouvi um podcast. Eu não comentei no canal, porque tinha pouca informação para poder fazer um comentário mais aprofundado, mas tinha me chamado a atenção. Tá? Basicamente, a gente tem ali uma operação de Large LLM, tá? Large Language Model, é um modelo de grande quantidade de informação, que é o estilo que deu origem ali ao ChatGPT, ao Lambda, ao Copilot da Microsoft e por aí vai. Tá? Esse tipo de modelo foi feito pela China com restrição no número de chips que eles têm acesso, por causa de algo que a gente comentou aqui no canal já, certo? A política de comércio exterior americana com relação a bens ali que eles consideram com efeito em segurança nacional, como, por exemplo, chip, tem sido restrito essa política de comercialização com a China, tá? Então, eles têm, a gente viu, por exemplo, o desenvolvimento de chips bem avançados ali pela Huawei, se não me engano, que chamou atenção no celular. Agora, essa nova surpresa, certo? Eles mesmo com menos quantidade de acesso a chips, eles mesmo com acesso restrito à tecnologia desenvolvida, já tem ali no DeepSeek um modelo de inteligência artificial que é consideravelmente próximo a ponto de poder competir, de modo que não é tão avançado quanto o que tem pela OpenAI ou por essas daí, certo? Pela qualquer uma dessas. Mas não importa, porque a grande questão ali é mostrar o avanço que eles conseguiram fazer, alcançando muito próximo do que a gente tem hoje em dia com o estado da arte no que tange inteligência artificial. E, mais importante do que isso, o código todo é open source, o que significa dizer o quê? Enquanto as operações como o OpenAI e essas que estão mais em voga, tem ali toda a parte tecnológica da inteligência artificial guardada, fechada e que eles conseguem controlar o acesso, o DeepSeek não tem. Você tem o aplicativo do DeepSeek, mas o código você poderia replicar, tendo um pouco mais de conhecimento técnico, você conseguiria replicar e colocar no seu computador sem grande dificuldade. O que isso daí faz, e eu não estou falando como bandeira democrática nem nada, mas o que isso daí faz, pela palavra democracia, é democratizar o acesso à inteligência artificial. E qual é o efeito econômico e dinâmico do setor disso, certo? Quando você tem quando você tem algo que é valioso pela propriedade intelectual e o seu parceiro faz, o seu competidor faz algo muito próximo do seu, a ponto de ser competitivo e simplesmente abre a propriedade intelectual ao léu para o mundo, o que ele basicamente fez é tirar virtualmente toda a sua capacidade de ter, de fato, de produzir margem de ganho em cima daquilo, certo? Porque se eu tenho você e só você basicamente me cobra virtualmente o que você quiser, e se eu quiser ter acesso à sua ferramenta, é aquilo que eu tenho que fazer. Agora, se eu tenho você e eu tenho alguém levemente inferior que me cobra 0, você já não tem mais aquele poder de enfiar a margem onde você quiser, certo? Por quê? Porque você só vai conseguir ter, de fato, gente extraindo o valor do teu modelo naqueles pouquíssimos casos onde aquele delta a mais de qualidade que você tem e que o DeepSeek, por enquanto, não tem, fazem com que eles tenham que escolher você. Então, você tem um cerceamento do seu campo de exploração absurdamente grande. Você tem um questionamento violento da capacidade de levantamento de capital que você tem no futuro. Por quê? Porque as pessoas agora que estavam injetando dinheiro, que poderiam continuar injetando dinheiro para que você chegue a um ponto de autossuficiência como modelo de negócio, elas vão começar a se questionar. Vem cá, eu deveria continuar injetando grana aqui, porque antes era só a gente que tinha essa tecnologia, só a gente conseguia fazer, então eu conseguia ver um horizonte muito mais amplo para eu recuperar meu dinheiro. Agora eu já não vejo mais isso, porque se, de fato, a DeepSeek e aquele modelo de open source software, de software aberto, se aquilo ali de fato vinga e tem consistência de capacidade de evolução, aquilo ali é não só uma modelagem mais barata, mas é uma modelagem menos exigente no sentido de demanda computacional e abre para todo mundo uma opção que, por mais que sempre seja um delta inferior
ao que a gente tem em estado da arte é de graça. Se eu tenho uma opção de graça levemente pior, a única coisa que me faria pagar pela opção paga é se de fato eu precisasse daquele delta de diferença entre a opção mais barata, entre a opção um pouco pior de graça e a opção top of mind, a opção estado da arte, state of the art, que é paga. Isso daí você vai englobar as pessoas que efetivamente precisam daquele topo do topo do topo, vai englobar meia dúzia de pessoas, meia dúzia de instituições, certo? Outro ponto, você tira completamente a capacidade deles de negociar com parceiros, certo? Porque se você tem um aplicativo open source, que é o caso, o aplicativo não, né? O código open source ali do DeepSeek, e você tem o OpenAI querendo, por exemplo, só supondo, tá? Mas querendo estar presente em todos os celulares da Apple ou todos os celulares da Google, eu sei que eles já têm modelos próprios, mas supondo que o modelos dele não acompanhe, supondo que eles queiram estar presentes nesses celulares, certo? O caso, por exemplo, eu dou um exemplo aqui, o caso do Google Maps, certo? Durante muito tempo o Apple Maps era um lixo, certo? O Maps da Apple era simplesmente nojento. E o Google Maps virou meio que o padrão. Por quê? Porque para a Apple não é necessário que os aplicativos dentro do celular dela sejam os aplicativos dela. É interessante que sejam, é positivo que sejam, mas o interesse dela inicial, agora um pouco mais com serviço, mas a princípio era o quê? Vender mais celular. Então, vender mais celular, se você vai usar o Google Maps ou o Apple, tanto faz, certo? O ponto é, use o meu celular. E a mesma coisa funciona para AI, tá? Se eles vão conseguir chegar num nível de desenvolver a inteligência artificial deles positiva, ou se você eventualmente vai simplesmente usar DeepSeek no hardware deles, no iPhone, para eles é consideravelmente indiferente, porque vai levar você a usar iPhone de qualquer forma. Então você fica, de qualquer forma, dentro do walled garden, do jardim fechado ali da Apple. Então para eles não é muito diferente. Isso aí tira também poder de negociação de uma OpenAI, por exemplo, de parcerias como ela fez com a Microsoft, que agora não se vê tão presa naquilo ali, certo? E especialmente da Apple, que não tinha provavelmente parceria nenhuma específica com empresa de grande porte de AI, que pode vir a usar, inclusive, ali um derivado daquilo ali, dado que o código é open source. Tá? Então, assim, o movimento é bem interessante, o movimento democratiza a dinâmica ali de inteligência artificial, tá? O movimento, obviamente, cria uma quantidade considerável de riscos, certo? Quando você olha para frente, você vê aquele tipo de poderio democratizado e aberto para ser usado de formas diferentes, você vai ter pontos negativos nisso daí, tá? O movimento retira violentamente a segurança do investimento mais agressivo, como se não houvesse amanhã, que era o que estava sendo feito, injetando capital como se não houvesse amanhã em operações desenvolvedoras de inteligência artificial, uma vez que o DeepSeek mostra a capacidade de fazer com menos capital e com menos recursos necessários, e o movimento mostra, pelo menos a segunda, é o segundo movimento recente, pelo menos, que eu vejo, tá? O primeiro foi com aquele chip do celular lá, mas é o segundo movimento, pelo menos, que eu vejo, que mostra que os Estados Unidos estão numa direção de cercear a China não está funcionando. Tá? Cercear a China está gerando exemplo atrás de exemplo de como eles estão conseguindo bypassar isso, dar a volta por cima e chegar do outro lado competitivos o suficiente. Eles não passaram os Estados Unidos, eles não precisam passar os Estados Unidos. Eles estão recebendo tudo quanto é restrição possível com relação ao acesso à tecnologia, acesso a outras questões, e ainda assim estão conseguindo evoluir de forma muito rápida. Tá? Então, assim, olha, é uma história bem interessante do ponto de vista tecnológico do setor de inteligência artificial, é uma história bem interessante do ponto de vista de acesso aberto e democratizado a uma tecnologia que poderia criar desbalancear violentamente o sistema, que ainda pode vir a fazer isso, né? O sistema de trabalho no planeta como um todo, e é uma questão aí que vai ter reflexo e desdobramento geopolítico que também é muito interessante. Então é algo que a gente vai acompanhar aos poucos, basicamente até o momento, o que eu sei é isso que eu comentei aqui, essa é a forma que eu vejo desenvolvendo. Tá? À medida que a gente for vendo mais coisa acontecendo, a gente vai comentando mais, e aí vai tendo uma ideia melhor. Tá? Só dar um gole de água aqui.